Boa noite, gente, tudo bom? Hoje é dia 18 de agosto, terça-feira. Eu queria mostrar algumas coisas que eu estava pensando, estava estudando. Algumas coisas que eu utilizo para fazer algumas análises. Um vídeo que eu gosto bastante, até vou reproduzir um pedaço aqui, é essa parte do Itaú Personalité, porque dá para você ter uma noção muito boa do que grandes investidores eles estão pensando. Até fundos de investimento, você vê que bate muito o que ele vai comentar aqui. Então, vou dar play para a gente ver um pouco, tá? Olá, chegamos ao mês de agosto. Os mercados seguem operando em um ambiente que exige mais cautela. O principal tema do momento é o aumento do risco de um cenário global com inflação mais alta e crescimento mais fraco. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve manteve os juros estáveis, mas a divisão entre os membros da autoridade monetária mostrou que o debate sobre novos aumentos segue aberto. Aqui no Brasil, a atividade econômica continua resiliente, enquanto a inflação ainda exige atenção e o Banco Central mantém uma postura conservadora. Eu sou Martim Iglesias, líder em recomendação de... Eu achei interessante como ele fala que o Banco Central nosso com uma postura conservadora, porque isso não é unânime no mercado. Você vê economistas criticando muito a postura do Banco Central hoje. Outros estão com a tese de que o Banco Central está entendendo que ele subiu demais a taxa de juros e, como está há muito tempo, ele começou a tentar fazer esse ajuste. É aberto um pouco a interpretação também, mas vamos só continuar. de investimentos do Itaú Unibanco, e nesse vídeo eu vou resumir o que mudou no cenário e o que isso significa para o investidor. Vamos começar pelo cenário internacional. O mês foi marcado por uma combinação de atividade econômica ainda resiliente, inflação persistente e maior sensibilidade dos mercados ao comportamento dos preços de energia. Nos Estados Unidos, a economia segue forte, sustentada principalmente pelo consumo das famílias e pelos investimentos ligados à inteligência artificial. Ao mesmo tempo, a inflação continua acima da meta e as tensões no Oriente Médio voltaram a pressionar os preços do petróleo, aumentando as preocupações com a inflação e crescimento. O Federal Reserve manteve a taxa de juros entre 3,5% e 3,75% ao ano, mas a decisão mostrou um ambiente mais dividido, com 3 membros votando por uma alta adicional dos juros. Na Europa, o Banco Central Europeu também manteve os juros inalterados e reforçou uma postura dependente dos dados econômicos. A região continua enfrentando desafios de crescimento. Que ele já dá depois de panorama que eles têm, o cenário base deles, né? Eles acreditam no crescimento até o final do ano do PIB de 1,9, IPCA 5,10, Selic é 13,75 e o dólar a 5,30. Então eu estava lendo o relatório hoje do BTCI, de julho, aí eles trazem a mesma informação, teve 3 descensos favoráveis a uma alta, e aí eles acreditam que provavelmente, se os dados continuarem a apresentar altas, provavelmente vai subir. E lá é um pouco diferente porque é por banda, tem uma certa tolerância lá. No caso do PCI, volte a registrar altas mensais em torno de 0,25% nos próximos 2 meses, acreditamos que o PED iniciará a reversão dos cortes preventivos implantados em 2025. Nosso cenário base contempla altas em setembro e dezembro deste ano, seguidas por um último ajuste em março de 2027. O aperto mais intenso das condições financeiras permanece como o principal risco para o ciclo mais gradual ou menos intenso da alta de juros. E a outra coisa que eles comentaram é que o cenário base da projeção do BTG, mantemos, portanto, a projeção de mais 2 cortes de 25 pontos, levando a Selic a 13,75 a partir de 2026, e a mesma coisa que o Itaú está vendo. Eu sempre gosto de ver esse vídeo, ele sai uma vez por mês. Eu nem posso ser personalité. Atualmente, para você ser personalité, você tem que ter ou uma renda de 15 mil, ou investimentos a partir de 250 mil. Então, estou bem longe de você. Mas eu acho legal, sabe, para dar um panorama geral. Para quem não tem muito tempo, uma vez por mês ajuda bastante. Tá? O que eu tenho olhado também é aqui o Tomé, que eu já comentei, que é a inteligência artificial gratuita, qualquer pessoa pode acessar. Então eu já coloquei nos fundos e aí ele faz os alertas. Então hoje eu estou com um tempinho, então hoje eu estou dando uma lida e estou retirando algumas coisas. E aí eu estava lendo do Tigar, eu estava dando uma lida no relatório gerencial. Tem várias coisas bem interessantes lá. Uma delas é a rentabilidade acumulada em cota patrimonial. Realmente, eles ficam muito bem, tá? Em relação ao valor patrimonial. Só que eles estão com a dificuldade de transformar os imóveis em dinheiro. Eles estão
com dificuldade nessa parte do repasse, por causa do financiamento. Ele já explicou trocentas vezes, tem outros canais também que explicam muito bem. Canais como da Estela Mourão, como o Eric do Liberdade Nova ali, eles explicam muito bem essa parte, tá? Então eu não vou nem tentar disputar, tá? Mas eu tava dando uma olhada, isso aqui eu tava até ansioso de chegar, é o informe mensal. Aqui no informe mensal tem uma coisa que eu acho muito legal, que mostra o número de cotistas, e eles dividem por tipo. Então o que eu fiz? Eu peguei um pouco antes de cair, de começar a cair, então eu peguei no dia 30/4, ele já tinha caído, mas ele ainda tinha um espaço longo lá frente. Então, eu peguei no dia 30/4 e fui dar uma olhada para ver. Cara, eu acho que dava até para pegar um pouco antes. Se pegar um ano é muita coisa. Um ano eu acho que é muita coisa. Eu acho que aqui do mês 4 a gente já pega um tempo bom. Então vamos pegar do mês 4 mesmo. E aí a gente dá uma olhada para ver como que tá a movimentação. Então eu peguei aqui, copiei e joguei no Excel. Tá? Então aqui, deixa eu facilitar pra gente. Isso aqui qualquer pessoa consegue fazer, tá? Eu achei bem interessante, porque era uma coisa que eu já estava bem curioso e quando saiu eu fui dar uma olhada para ver se as minhas suspeitas elas faziam sentido. Então bora lá. Então eu peguei aqui o do mês 4 e depois eu dei uma olhada no mês 5 também, mas eu olhei aqui o último que saiu aqui, que é o do dia 31/7, ok? Então eu peguei aqui do dia 31/7, coloquei aqui os dados. Aqui eu só peguei, eu fiz a diferença entre aquele lá e o outro, para a gente ver o que está caindo mais. Então, em relação à pessoa física, desde abril até mês 7, a gente vê uma queda de 8,8%. Em pessoa não jurídica, a gente vê uma queda de 15%. Corretora ou distribuidora, a gente vê um aumento de 100%. Era 2, a gente viu agora 4 pelo papel. Tá? Investidores não residentes, esse aqui eu não esperava não. De 15 para 20. Então a gente teve um aumento de 5. E o resto a gente teve uma queda. Eu fiquei impressionado com um fundo de investimento imobiliário que zerou posição. Isso aqui eu acho esquisito demais, porque deve ter tomado um fumo, tá? Mas tudo bem. O que me chama a atenção é que investidores não residentes e corretoras distribuidoras. Eu esperava mesmo que alguns desses aqui fossem entrar e provavelmente eu vou acompanhar para eu ver a movimentação aqui, tá? Eu ainda acho um ótimo fundo, uma gestão muito boa e por mais que nós temos um futuro desafiador, eu ainda vejo um valor muito atrativo. Então, esse desconto entre o valor patrimonial ali, para mim, é muito, muito relevante. Tá? Bom, isso é uma das coisas que eu queria trazer. Fechando aqui. Eles lançaram também esse release aqui de resultados, que eu achei bem interessante. Ele tenta mostrar o valor que tem ali dentro, tenta mostrar ali um pouco da gestão. Como saiu hoje, provavelmente nos próximos meses aí, nos próximos dias, alguns youtubers, influencers, algumas pessoas provavelmente vão comentar, tá? Eu achei bem legal para quem tem interesse em adquirir, em comprar, e vale a pena dar uma olhada, tá? Lembrando, nada do que eu falo aqui é recomendação de compra, de venda de maneira nenhuma. Outra coisa também que eu comecei a utilizar a inteligência artificial é adaptar One. Uma amiga tinha comentado comigo, meu esposo utilizava e eu tive interesse em experimentar. Eu estava usando o Abacus, só que eram poucos créditos para o que eu precisava, então eu estou testando essa aqui. Eu estou gostando bastante. É diferente de como eu imaginei, tá? Em alguns sentidos, ele não tem a mesma velocidade, por exemplo, de o ChatGPT. Você pergunta e demora um tempo para ele responder, porque ele vai pesquisar, ele vai olhar tal, tal. A segunda coisa é, eu sinto que é muito mais assertivo.
tá? E demora para eu depurar. Então, por exemplo, eu estava estudando sobre aposentadoria, estou finalizando, sobre a história da aposentadoria no Brasil, desde Eloy Chaves e tudo mais. E aí ele cita algumas monografias, e eu achei muito interessante ter ele lendo a monografia. Então, cada coisa que eu tenho pedindo para ele, ele traz tanta coisa interessante que demora mais para eu depurar, para eu usar tudo, para eu ler tudo, para eu absorver, até porque o meu uso é para estudar, não é para eu pedir para ele fazer alguma coisa. É um uso que eu estou achando bem poderoso, bem diferente do que eu imaginava que seria, e eu estou gostando bastante. Ele está me ajudando tanto na parte do canal, quanto nos investimentos, quanto também no meu trabalho, que agora eu estou mexendo com mapas, com dados, então é uma habilidade nova que eu tenho que ter e ele me ajuda muito. Ao ponto de, às vezes, eu não saber como fazer, o que está dando errado na ferramenta, eu tiro um print, mando para ele e falo, o que está acontecendo com isso aqui? Aí ele olha, faz isso aqui está errado e tal. Claro, tem que tomar cuidado com os dados sigilosos, porque eu sou funcionário público, então eu sempre tomo esse cuidado. Mas é uma ferramenta também que eu tenho gostado bastante, tá? Isso aqui também não é recomendação nem nada, mas como eu tava com dinheiro ali sobrando para investir em algumas coisas, eu achei que valia a pena. Por fim, existiu uma coisa que eu queria compartilhar e provavelmente eu vou falar também nos próximos vídeos, é que até o final do ano, eu estou tentando montar alguma playlist que seja falando sobre investimentos de um modo geral, desde o iniciante até o final. E até o final do ano eu quero estar preparado, estar apto para tirar o certificado para ser assessor de investimento. Eu tenho um tempinho ali, tem 4 meses, e eu acho que dá tempo de eu me concentrar nesses 4 meses para fazer isso. Eu gosto muito de investimento. Eu ainda tenho muita dúvida se eu invisto em ser assessor mesmo ou se eu migro para outra coisa. Isso é uma coisa que eu tenho realmente dúvida ainda, é a minha atuação no mercado. Eu gosto muito de ajudar, de espalhar a palavra na bolsa. Eu gosto muito de falar sobre investimento porque para mim é alguma coisa que faz muito sentido, que dá uma liberdade muito grande. Eu estava vendo a Jéssica Campara, se alguém não conhece, pesquisa no YouTube, ela fala sobre comportamento financeiro e tem vários insights lá que ela traz, tem tudo um vazamento acadêmico por trás. E ela fala, um dos vídeos dela que eu achei interessante, ela falou que o dinheiro não serve só para comprar coisas, ele serve para você aproveitar melhor a vida. Quando você tem um planejamento financeiro, quando você consegue ter um controle financeiro adequado, você consegue aproveitar melhor a vida, você consegue desfrutar melhor. Porque, por exemplo, ela gosta de comer ovo, mas às vezes a pessoa está passando por uma situação financeira mais restritiva e ela não tem opção. Ela vai ter que comer ovo e ela fica sem revoltada. E se ela tivesse escolha, às vezes a mudança não seria tão grande quanto ela imagina, mas ela desfrutaria melhor, entendeu? Então eu acho que essa liberdade de escolha que o dinheiro ele pode dar, pode trazer, eu acho que realmente ajuda a aproveitar melhor a vida. Ela fala outras coisas como perfil mais vendedor, quando está nessa fase e está em dívidas, está preocupada com a situação financeira, ela fica desatenta por outras coisas da vida. Então, tem várias reflexões lá, eu estou até procurando trazer alguns conceitos que ela fala. Quando eu falo sobre finanças comportamentais, eu sempre sugiro a pessoa ir direto na fonte, porque eu não sou especialista dessa área, eu só sei um pouco sobre investimento, tenho a certificação para falar sobre instrumentos financeiros pela Ambima, mas só, eu não posso fazer indicação de compra nem de venda, tá, gente? Então, quando eu falo sobre planejamento financeiro, eu tenho que trazer também um pouco sobre essa parte do perfil, sobre comportamento. E aí eu utilizo um pouco da Jéssica Campara, sempre falando
para a pessoa depois dar uma olhada no perfil. Curiosamente, eu gosto muito do YouTube dela, gosto muito do canal dela, mas o Instagram não me apetece, mas é um gosto pessoal. Às vezes que eu entrei, que eu também amo mesmo no Instagram, tá? Às vezes que eu entrei, eu tive a impressão de que eu estava diante de um coach, sabe? E coach não faz jus a todo o ensinamento que ela traz, tá bom, gente? Bom, já fiz propaganda para outro canal, para outros, que eu tenho também da Estela Mourão e do Eric. Mas tá bom, são dicas que eu acho que pode ajudar a pessoa que está iniciando, que está tentando investir, tá? Como eu comento, minha carteira está majoritariamente em fundo de investimento imobiliário. Eu tenho 2 fundos de previdência, eu tenho o ETF do exterior, que é o China 11, e eu tenho o NDIBEN, que é de ações pagadoras de dividendo. Tirando isso, o resto é tudo o fundo de investimento imobiliário. Porque eu me sinto mais confortável dessa parte, tá? Futuramente, provavelmente eu vou investir mais, vou dar uma diversificada a mais. Mas, olhando o mercado como está agora, é muito difícil porque eu tenho vontade, às vezes, até de tirar o China 11 para eu colocar em fundo de investimento imobiliário. E eu tô me segurando para não fazer isso, tá? Porque quando cai, eu vejo claramente que é uma oportunidade, porque o valor que às vezes eu vejo em tela, às vezes ele não é o valor do mercado real, do real estate. Mas aqui é só uma observação minha, tá bom? É uma coisa que eu sinto mais segurança. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Tem no Instagram também lá no meu perfil. Só clicar lá, pode mandar mensagem também para mim. Daí a gente conversa. Tem algumas novidades também pra frente, mas o vídeo já tá muito longo, então eu vou parar por aqui. Fiquem com Deus, bons aportes, bons investimentos e vamos que vamos, gente.